Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. Te agradeço, ó Deus, porque de um modo miraculoso, ó Pai, o Senhor mudou as nossas vidas, ó Pai. O Senhor, ó Deus, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua luz, ó Deus. O Senhor, ó Deus, nos fez pessoas ensináveis, ó Pai. Pessoas com o coração amolecido, ó Deus, com o coração transformado, ó Pai, dispostos a aprender a sabedoria, ó Pai, dispostos, ó Deus, a aprender a vida que agrada ao Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque esse temor colocado em nossas vidas não é algo propriamente nosso, mas é um presente do Senhor, ó Pai. E é por isso que nós estamos aqui na tua casa, ó Pai, reconhecidos da obra maravilhosa que o Senhor fez nas nossas vidas, ó Pai. Estamos aqui para cultuarmos o teu nome, ó Deus, para glorificarmos o teu nome, ó Deus, independente da situação a qual vivemos, ó Deus. Entendemos que o Senhor é bom em todo o tempo, ó Pai, e que o Senhor está no controle de todas as coisas o tempo todo, ó Deus. E é por isso que nós estamos aqui na tua casa, ó Pai, dobrados diante de ti, ó Deus, curvados diante da tua divindade, ó Pai, sabendo, ó Deus, que o Senhor continua sendo digno de ser adorado, digno de ser cultuado, ó Pai. Toda a glória, ó Pai, seja dada a ti nessa noite. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor visite este culto, ó Pai, que o Senhor se faça presente aqui neste lugar, ó Deus, que o Senhor seja adorado, ó Pai, no meio dos louvores aqui entoados a ti, ó Pai. Que o Senhor encontre aqui nesta casa, Pai, a verdadeira adoração, ó Deus. E que nós possamos, de fato, Deus, como igreja do Senhor, pelos méritos de Jesus Cristo, oferecermos um culto agradável ao teu nome, ó Deus. Aceita, ó Pai, no nome santo de Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, ainda no livro de Provérbios, queria que você abrisse aí, Provérbios capítulo 3, nós faremos a leitura dos versículos 11 a 18. Provérbios capítulo 3, do 11 até o 18. Eu farei uma leitura dos versos ímpares e peço que a igreja faça a leitura dos versos pares. Provérbios 3, do 11 ao 18. A palavra de Deus nos diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão. Porque o Senhor repreende a mão, assim como o pai e o filho. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é o lucro que a prata do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Valorar a vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. A árvore divina para os que a alcançam, e felizes são todos que a erguem. Amém. Irmãos, esse momento é um momento de nós olharmos para as nossas vidas e entendermos que nós somos filhos de Deus. E entender que nem sempre um pai trata um filho do modo como o filho queria ser tratado. Mas certamente o pai trata o seu filho do modo que o filho precisa de ser tratado. O amor nunca se afasta do coração de um pai. Por mais que muitas vezes o pai faça coisas que desagradem o filho. E o
texto aqui ele chama a nossa atenção, irmãos. Nós estamos aí vivendo uma época de disciplina, a humanidade está vivendo uma época de disciplina. E é hora, irmãos, de nós nos alegrarmos com a disciplina do Senhor. É interessante, né? Porque eu vou falar melhor na mensagem, mas toda vez que um filho amadurece, cresce, principalmente os filhos mais antigos, eles elogiam muitas repreensões que obtiveram dos seus pais. Eles falam: olha, não, eu agradeço a Deus porque meu pai agiu desse modo comigo. Por quê, irmãos? Porque amadureceu, entendeu o processo. É disso que o texto está falando, irmãos. É isso que o texto nos desafia. Porque nós, como filhos, precisamos de transformação na nossa vida. Precisamos de ser moldados no nosso caráter, nas nossas atitudes. E às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus molda as nossas atitudes através de repreensões. Né? Esse texto é tão lindo, ele começa dizendo assim, né? Filho meu. Ele chama de filho. Ou seja, não é uma disciplina sem amor. Não é? E ele fala assim: não rejeites a disciplina. Irmãos, e que nessa noite nós baixássemos as nossas cabeças diante de Deus e reconhecêssemos que Ele sabe o que é melhor para nós, que Ele tem o melhor para as nossas vidas, ainda que muitas vezes nós tenhamos dificuldade de entender. Eu queria então nesse momento que nós ficássemos de pé e cantássemos o hino 159. E após a canção desse hino pela igreja, eu vou pedir para o nosso irmão Helber fazer uma oração uma oração pedindo perdão de Deus, tá? Para as nossas vidas, uma oração de contrição. Hino 159.
perdoar nossas impurezas e também para nos mortificar diariamente. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque pecamos muitas vezes, seja em pensamentos, olhados, algumas vezes em palavras, Senhor, mas confiamos no sacrifício de Cristo, Pai, que perdoa todo e qualquer pecador. Te peço, Pai, que o Senhor se faça presente no nosso meio, que o Senhor nos dê um coração de acordo com Deus, Senhor, e que possamos caminhar, Senhor, seguindo os caminhos do Teu Santo Filho. Te peço, Pai, que abençoe essa igreja, abençoe esse povo, esse pequeno rebanho Teu aqui congregado. Que o Senhor não nos despreze e não esteja longe, Pai, dos Teus olhos de ouvir a nossa oração, a nossa missão. Que o Senhor nos guarde, a nossa mente e coração criados em Ti, Senhor. Em nome de Cristo, o Santo Filho, que nós choramos. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos estar continuando louvando o Senhor com esse cântico. Bom estarmos aqui louvando a Deus, né? A gente ficou tanto tempo sem estar na casa do Senhor e é bom estarmos em comunhão e juntos podemos louvar e adorar o nome do nosso Deus. E que realmente, como diz o cântico, né, que essa união nunca falte para nós. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus.
Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, pois fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Que bênção podermos louvar Deus, né? Eu acho que a música, ela exerce um papel fundamental na vida do ser humano, né? Não apenas na vida da igreja, do crente, mas do ser humano. Uma das formas de nos enchermos do Espírito Santo é justamente cantando cânticos espirituais, né? O apóstolo Paulo deixa bem claro em Efésios, né? Que para nós nos enchermos do Espírito Santo, nós podemos aí cantar cânticos. Irmãos, é uma alegria mesmo dessa condição podermos estar de volta aqui na igreja. E eu queria continuar pregando no Salmo 119, hoje dos versículos 65 a 72. Salmo 119, do 65 até o 72. O salmista, no Salmo 119, Davi, ele o tempo todo enaltece a palavra de Deus. E ele mostra o quanto essa palavra é preciosa para a sua vida e o quanto essa palavra faz bem para a sua vida. E, irmãos, se isso foi expresso aí pelo salmista, nós podemos fazer coro com ele. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento, ela é preciosa para a nossa vida. Quando nós estamos aí desesperançados, quando nós estamos aflitos, a palavra de Deus é o nosso consolo. A palavra de Deus é aquilo que fortalece a nossa vida. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é o óculos do crente. Ela faz com que nós enxerguemos a realidade do jeito que a realidade deveria ou deve ser enxergada, né? Por isso é muito importante não apenas
enaltecermos, mas termos comunhão com essa palavra, entendermos ela e sermos cheios do Espírito Santo, sermos cheios da palavra de Deus. Salmo 119, 65, 72 diz assim: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes um coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. Vamos orar novamente. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo perfure os nossos corações. Eu te peço, ó Deus, que a tua palavra penetre nos nossos corações. Pai, não nos deixe, ó Pai, vazios da tua palavra. Não nos deixe, ó Deus, sofrer sem entendimento, ó Pai, sofrer sem confiança no Senhor, ó Pai. Mas nos ajude, ó Deus, a caminharmos esse período de deserto que ainda nos resta, ó Pai, até chegarmos àquele dia do qual atravessaremos o rio, ó Deus, e alcançaremos a terra prometida, ó Pai. E lá nós teremos o verdadeiro descanso. Mas por enquanto nós queremos confiar no Senhor, ó Pai, e pedir, ó Deus, que o Senhor nunca afaste essa confiança dos nossos corações, nunca afaste a luz da tua palavra também dos nossos olhos, para que possamos caminhar guiados pela tua luz, caminhar de acordo com o entendimento que o Senhor requer de cada um de nós. No nome santo do teu Filho amado que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o salmista Davi não teve uma vida fácil. Se nós lermos a história de Davi, nós veremos, irmãos, que ele passou, como dizem popularmente, por poucas e boas. Eu vou narrar um fato aqui, mas seriam muitos. Num determinado momento da história, Davi foi traído pelo seu próprio filho. Irmãos, que tristeza! E ele foi traído em todos os aspectos, inclusive com a sua esposa, ou com esposas, né? Mas ele também foi traído em relação ao trono. Absalão queria usurpar e usurpou por um momento o trono de Davi, a ponto de Davi ficar com as mãos realmente atadas, porque como que ele iria matar o seu próprio filho? Como ele iria lutar contra o seu próprio filho? Irmãos, ele não teve uma vida fácil. Mas algo que nós precisamos de entender também, irmãos, e de colocarmos na nossa mente, porque muitas vezes nós somos tão terrenos, muitas vezes nós somos tão míopes do ponto de vista espiritual, e nós temos uma facilidade para julgar as coisas e as pessoas de um ponto de vista muito míope, né? O próprio nome já fala de um ponto, você julga de um ponto de vista. Olha que terrível. Julgar de um ponto, você só enxerga daquela direção e faz um juízo daquela direção, quando na verdade você não enxerga todos os pontos, você não consegue ter uma visão mais cósmica da realidade. Irmãos, e isso isso é resultado de uma miopia espiritual que nós, seres humanos, não temos dificuldade em cometer. Mas uma coisa que eu queria pensar nessa noite, irmãos, é que nós nunca podemos julgar uma história pelo seu começo e nem pelo seu meio. Quantas conclusões erradas, irmãos, nós podemos fazer de pessoas que convivem com a gente, de situações que nos rodeiam,
oportunos, quando na verdade não é a hora. Eu vou usar alguns exemplos bíblicos, irmãos, de que nós jamais devemos julgar ninguém, ou pelo meio da história, ou pelo começo, por pior que seja a situação e o caso. Por exemplo, se nós olhássemos para a história de Jó, irmãos, como que nós julgaríamos se nós olhássemos para a vida de Jó e de repente nós víssemos ali tudo dando errado na vida daquele homem? Que sofrimento, que situação! E nós temos ali os amigos dele que exerceram o juízo no meio do caminho. E questionar, não, deve ter alguma coisa errada na tua vida, não é possível. Nós poderíamos também pensar, irmãos, tem vários, né? Eu coloquei vários aqui, mas nós poderíamos pensar no ladrão da cruz. Imagina aquele homem, se nós fôssemos julgar ele um pouquinho antes dele ser pendurado naquela cruz. Que juízo nós não faríamos daquele homem? No entanto, aquele homem se arrependeu, e o final da história dele foi determinante para a eternidade dele. Ele é um exemplo para nós, ele é um modelo para nós. Nós podemos pensar no apóstolo Pedro. Irmão, se nós parássemos a história no dia que o apóstolo Pedro, aliás, o apóstolo Pedro de vez em quando ele dava alguma bola, de vez em quando ele acertava assim, no alvo, mas de vez em quando ele dava umas bolas fora que não tinha como. Se nós pegássemos na metade da história, em qualquer momento que ele errou, irmãos, nós faríamos um julgamento errado daquele homem. E creia, irmãos, vamos olhar para o final das histórias de novo. Olha para o final da história de Jó. Lê o capítulo 42 de Jó, irmãos, e não veja se a história dele não foi muito mais ornamentada por tudo que ele passou do que teria sido se a vida dele tivesse começado do jeito que começou e terminado do jeito que começou. Olha para a história do ladrão da cruz. Se nós não enxergássemos o final, não soubéssemos que aquele homem naquele último dia seria restaurado pelo poder salvífico e amoroso de Jesus Cristo e teria sua vida totalmente transformada, e naquele mesmo dia ele iria experimentar a paz e a alegria da eternidade. Olhamos para a vida do apóstolo Pedro, que depois de mesmo ter negado Jesus, irmãos, negou Jesus, se tornou um dos grandes homens do Novo Testamento, se tornou um dos grandes missionários no meio dos judeus. E no final das contas, a Bíblia não fala isso, mas nós sabemos pela tradição que morreu por aquele que ele havia negado. Reafirmou a sua fé, de modo, irmãos, que olha que interessante, Pedro pendurado de cabeça para baixo naquela cruz, derramando seu sangue por causa de Jesus Cristo, tem a sua história ornamentada por essa última situação da sua vida. A sua história se tornou mais bonita. Aquele que um dia negou, agora morria por Cristo. Irmãos, o salmista começa assim: tens feito bem ao teu servo. Tens feito bem ao teu servo. Irmãos, em que situação da nossa vida que nós olhamos para Deus, ou olhamos mesmo para outros seres humanos e falamos assim: o Senhor tem feito bem para mim? Que situações da nossa vida que nós falamos isso? Irmãos, a Bíblia ela endireita a nossa visão. A Bíblia, aquilo que antes está obscurecido pela nossa carnalidade, pela falta de espiritualidade, aquilo que está obscurecido pelas coisas dessa terra, a Bíblia transforma em direita.
E é por isso que nós temos de voltar para a palavra de Deus, porque a Bíblia faz com que nós enxerguemos do jeito que nós deveríamos enxergar. Irmãos, qual de nós, quando estamos passando por tempos difíceis, e creia, de vez em quando a gente passa por situações terríveis, ou não sei se é só eu, porque penso que não. Tem épocas na nossa vida que é triste, irmãos. Tem época na nossa vida que a gente não sabe o que vai fazer. Parece que você não tem saída, parece que está tudo ali te espremendo, você está como se tivesse uma panela de pressão. Irmãos, nesses dias nós temos condições de falar assim: o Senhor tem feito bem ao teu servo. Porque o salmista, irmãos, ele está mostrando para a gente que ele consegue enxergar a bondade de Deus em situações extremas da vida dele. Não é fácil, irmãos. Depois que, hoje Pedro é honrado porque morreu de cabeça para baixo naquela cruz. Mas, irmãos, naquela hora que aqueles homens estavam pregando os pregos ali nas suas mãos, ou naquela hora que ele faz, se esse fato se confere com a realidade, que ele fala ali: olha, eu não quero morrer igual ao meu Senhor, eu quero morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Irmãos, aquilo ali deve ter sido a maior aflição da sua vida, só que ele entende que aquilo ali ele está fazendo porque ele está obedecendo a Deus, e ainda naquela situação ele está experimentando a bondade de Deus. Irmãos, eu queria nessa noite, rapidamente, eu posso demorar, porque nós temos horário para terminar, mas eu queria rapidamente tratar o seguinte tema: a caminho da maturidade, entendendo a bondade de Deus. A caminho da maturidade, entendendo a bondade de Deus. Lembra que quando eu estava falando em Provérbios agora há pouco, eu disse que muitos daqueles filhos que hoje têm uma vida correta, uma pessoa bem sucedida, ele olha para trás, para a sua história e fala assim: não, eu agradeço ao meu pai, eu agradeço à minha mãe, porque eles me corrigiram quando eu era pequeno, porque eles foram firmes comigo na época e na época eu não entendia. Irmãos, é essa maturidade que nós precisamos de entender, porque é essa mensagem que o salmista está mostrando aqui nesse texto. Olha que interessante, ele fala assim: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Irmãos, a perspectiva do salmista, a visão do salmista, não é que Deus tem feito bem de acordo com os seus próprios desejos, não é que Deus tem feito bem porque os seus projetos está dando tudo certo, porque ele não tem problema na sua vida. Não, ele está entendendo que Deus está fazendo bem para ele de acordo com a palavra de Deus, porque Deus, de acordo com a sua palavra, mostra aquilo que é bom e faz aquilo que é bom para o ser humano ou para os seus filhos, ainda que muitas vezes, irmãos, seja debaixo de duro sofrimento, de difíceis dificuldades. Irmãos, a Bíblia nos induz, ou ela quer nos mostrar, é como se ela estivesse abrindo ali uma picada no meio do mato para nós conseguirmos enxergar que quando nós passamos por lutas e por dificuldades, e se nós somos filhos de Deus, irmãos, aquilo ali Deus não está fazendo mal para a gente, Deus está fazendo bem. E a bondade de Deus não é segundo a nossa própria bondade, não é segundo a nossa própria visão, não é segundo o nosso próprio desejo. A bondade de Deus é segundo a sua palavra. Ele sabe o que é bom. A palavra de Deus, irmãos, olha que interessante. Deus criou o homem e Deus fez um manual para o homem. E esse manual, se aplicado corretamente, mostra exatamente como o homem deve viver e como ele pode desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para oferecer na sua vida. E quando a palavra de Deus fala de paz, de alegria, a palavra de Deus não está falando de situação boa, de tempos bons. A palavra de Deus está falando de algo que só Deus pode oferecer.
que é esperança, é confiança que Ele está tratando da nossa vida. Irmãos, vou lembrando de Jó, ele falava assim: antes eu te conhecia e ouvia, mas agora a minha experiência mudou. Em outras palavras, ele está falando, ele está fazendo coro com o salmista. Por pior que fosse naqueles dias de enxergar a situação que ele estava vivendo, ele conseguia saber que Deus estava fazendo o melhor para a vida dele. E no final da história, irmãos, creia, se nós somos filhos de Deus, se nós formos transformados pelo Espírito Santo de Deus, tudo cooperou para o nosso bem. Tudo cooperou para alguma mudança, para algum amadurecimento, para um aperfeiçoamento, para a santificação. Mas o que nós precisamos, irmãos, é de ter fé para confiar na palavra de Deus. O salmista tinha essa fé. E é por isso que ele olhava para a vida dele e falava assim: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua vontade. E ele entendendo então, irmãos, que Deus estava fazendo bem para ele, de acordo com a vontade de Deus, olha o que ele pede para Deus. E esse pedir aqui, irmãos, não é um pedido qualquer. A ideia do texto aqui, esse verbo ensina-me aqui, é Deus causar um entendimento na vida dele. É Deus fazer com que ele entenda aquilo que ele precisa de entender. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldade de entender algumas coisas. Lembra que Moisés, de vez em quando, chamava o povo de dura serviço? Moisés, de vez em quando, olhava para aqueles conterrâneos dele, para aqueles contemporâneos dele, e falava assim: vocês não dobram o pescoço de jeito nenhum, vocês são endurecidos. Mas o salmista não, irmãos. O salmista ele fala assim: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Irmãos, o salmista ele sabia que Deus estava fazendo bem para ele de acordo com a palavra. E agora, irmãos, ele mostra que, diferente da maioria dos seres humanos que são ímpios e vivem aí enrijecidos, né, não conseguem aprender, o salmista é uma pessoa que deseja aprender. E é por isso que ele clama para Deus: ensina-me o bom juízo e o conhecimento. Irmãos, o que a palavra de Deus mostra para a gente? A palavra de Deus mostra a sabedoria e a verdade. E é isso que ele está pedindo aqui. Ele sabe que Deus está tratando a vida dele de acordo com a palavra, e agora, irmãos, ele pede para que Deus ensine, para que Deus abra o entendimento dele e coloque na cabeça dele aquele aprendizado. Irmãos, uma das dificuldades de muitos crentes, creia, e muitos crentes antigos acabam sendo mais difíceis, é de aprender. Tem pessoas que elas já não são mais ensináveis, elas já não se deixam mais aprender, elas têm opinião para tudo, elas sabem mais. E o salmista aqui ele dá um exemplo diferente. Aquele homem que consegue enxergar que Deus age na história, ele consegue enxergar também que ele precisa de aprender. Ele tem que aprender a palavra de Deus. Vamos continuar. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Olha que interessante, irmãos. Por que o salmista entende que Deus faz bem para ele? E por que o salmista entende que muitas vezes ele tem que passar por lutas e por dificuldades? Porque, irmãos, uma coisa estranha de nós entendermos é que quando Deus nos agracia com tempos bons, nós nos afastamos dele. Quando está tudo bem na nossa casa, tem comida boa, o casamento a mil maravilha, as crianças com saúde, tudo beleza, aí nós, não, está tudo certo. Eu estou usando um exemplo dentro de crente, mas, irmãos, existem muitas pessoas que quando
humano é quando as coisas estão bem, é se tornar um arrogante. Tem um ditado popular, né, que diz assim, que quer conhecer o homem, deixa ele numa situação ali acima dos demais. Coloque ele numa situação um pouquinho melhor, ele vai querer ocupar o lugar de Deus. E o salmista comum. Irmãos, o que é o sofrimento? O sofrimento é Deus mostrando para a gente que nós não somos nada, que nós precisamos dele, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Ele tem que estar presente em nós. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Aqui faz coro com os 66 que nós já explicamos. Então o salmista reconhece a bondade de Deus, mesmo nas situações difíceis, e porque reconhece a bondade de Deus, ele fala e ensina. Um homem aprendível, irmãos. Eu estou dando aula na escola dominical, agora deu uma parada, né, com as nossas aulas, mas o nome do livro é Discípulo Radical. Por que discípulo? Porque muitas vezes nós precisamos de aprender a aprender. Porque nós esquecemos de como se aprende. Mas o salmista está disposto a aprender. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante eu guardo de todo o coração os teus preceitos. E o 70 veio junto aqui. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Irmãos, aqui a ideia é de gordura. Os dois versículos eles são casados. Ele mostra que os ímpios estavam afligindo Davi, que ele estava passando por lutas terríveis, e que aquelas pessoas que estavam trazendo luta para a vida de Davi, eles tinham o seu coração cheio de gordura. Essa é a ideia do texto. A ideia de gordura, irmãos, é justamente a ideia de que nós estamos, cheios de nós mesmos. Aqueles tempos bons que nos enrijecem, que nos afastam de Deus, que nos torna pessoas duras. E olha que interessante, irmãos, esse tipo de pessoa estava causando dano na vida do salmista. Irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós enrijecemos o nosso coração, nós começamos a ser problema na vida de outras pessoas. É uma tendência nossa. E o salmista ele fala assim: independente do que estão fazendo comigo, eu tenho algo que eu estou firmado. Eu estou firmado na tua palavra. É ali que o meu coração está firmado. Mais uma vez, ele fala assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Irmãos, em outras palavras, sabe o que o salmista está falando? Ele está falando assim que ele entrou numa escola e fez umas aulinhas lá na escola. Só que foi fundamental entrar naquela escola. Porque se ele não tivesse entrado, ele não teria aprendido. E olha que interessante a conclusão que ele chega, irmãos. Foi-me bom. Irmãos, como que é maravilhoso depois de nós passarmos pelas lutas, nós olharmos para trás e podermos concluir como que foi bom. Obrigado, Deus. O Senhor tem feito bem ao teu servo. Tem um amigo meu, amigo mesmo, irmãos. Ele é um senhor, ele deve ter uns 70 anos, mais de 70. Ficamos muito amigos do meu último ministério. E ele me lembra esse versículo aqui, porque ele falou que esse versículo mudou a vida dele. Porque uma vez ele entrou numa situação difícil, ele estava afastado de Deus, e ele foi acometido de uma situação difícil em relacionamentos assim, e quase morreu. E ele então, depois de ter passado por aquele susto, aí ele disse que foi ler a Bíblia. A primeira coisa que ele foi fazer era buscar a Bíblia. E onde ele foi parar? Ele parou nesse texto, nesse versículo aqui. Ele fala assim: pastor, esse versículo mudou minha vida, porque na hora que eu li ele, eu falei: foi-me bom ter passado por aquilo, porque agora eu quero Deus. Eu quero me voltar para a presença de Deus, eu quero ficar na presença de Deus. Irmãos, para terminar,
Olha a conclusão maravilhosa que ele termina. Essa é a nona oitava do Salmo. Esse Salmo ele é dividido de 8 em 8. Essa é a nona oitava. Olha a conclusão que ele chega nessa nona oitava. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Irmãos, o salmista era apaixonado pela palavra que procede da boca de Deus. Ele sabia que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Não adianta, irmãos, não adianta viver situações extremamente boas e não ter paz no coração. Eu não sei se é porque eu sou da região de Atibaia, mas de vez em quando eu assisto séries de tráficos reais. E a gente analisa assim, irmãos, a vida daqueles traficantes. Tem tudo. Não tem nada. O que adianta? Irmãos, que nós amadureçamos e que nós entendamos a bondade de Deus em todas as situações da vida. Vamos orar. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom, Deus. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço, Deus, porque é diferente do ímpio, Pai, que quando sofre, quando apanha, fica mais duro, Deus. Fica com o coração mais enrijecido, Pai. Nós somos diferentes. Quando o Senhor nos corrige, nós amolecemos o nosso coração. E nós voltamos para o Senhor. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor não abandona os teus filhos. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor disciplina todo filho que sua. E eu te peço, ó Deus, que nós sejamos bons filhos. Que não desprezemos a disciplina do Senhor, mas que possamos enxergar a tua bondade, mesmo nos sofrimentos que temos, Deus. E que esse sofrimento seja o caminho da intimidade contigo, porque nós precisamos do Senhor e de mais nada. A tua palavra vale mais do que milhares e milhares de ouro e de prata. Nós amamos a tua palavra, Deus. Nos encha da tua presença, da tua palavra. No nome santo de Jesus que nós amamos. Amém. E agora, igreja, que o amor do nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso irmão primogênito Jesus Cristo, nosso Senhor, e que a presença do Espírito Santo seja plena nas nossas vidas, nos torne cheios para todos sempre, em toda a igreja